Olá, desenvolvedores! Está começando mais uma aula do curso Olá Mundo JavaScript. E nessa aula nós vamos falar sobre operadores em JavaScript. Na linguagem JavaScript nós temos diversos tipos de operadores que servem para fazer, como o próprio nome diz, diversos tipos de operações. Nós temos os operadores aritméticos, que servem para operações matemáticas, temos os operadores de comparação, que servem para comparar dados, operadores lógicos, operadores binários, operadores, enfim, uma série de operadores. Nessa videoaula nós vamos falar especificamente sobre operadores aritméticos. Então nós vamos aqui para a tela do meu computador e vamos ver isso na prática. Vamos lá! Então vamos ver aqui na prática o uso dos operadores aritméticos em JavaScript. Eu vou pedir para que vocês abram aí a pasta curso_JavaScript. Vamos abrir aqui no editor de código o arquivo exercício 1. Vou abrir aqui no meu Sublime Text. E vou abrir também aqui da pasta JS um desses dois arquivos. Vou abrir esse javascript.js aqui. Também no meu editor de texto. Ou melhor, no meu editor de código. E aqui está. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui esse exercício 1, vou em File, Save As, para criar um novo arquivo, para que é importante que vocês deixem esses arquivos anteriores aqui, porque no futuro, se vocês precisarem, com certeza vocês vão precisar relembrar esses exercícios, então é bom que eles estejam todos aqui separadinhos. E aí vai ser mais fácil de vocês relembrarem esses exercícios. Eu vou dar o nome aqui de exercício _OP de operadores _aritméticos .html. Vou salvar. Vou fazer o mesmo aqui com esse arquivo JavaScript. Vou em File, Save As, para criar um novo arquivo. E vou dar o nome de op_aritméticos.js. Salvar. Beleza, eu vou apagar todo esse código aqui. Nós não vamos usar esse código, nós criaremos um novo código. E aqui também, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui, nas aulas anteriores, aí, se vocês se lembram das aulas anteriores, nós tivemos aí um problema de quebra de caracteres. O JavaScript não estava mostrando o acento, como nesse caso aqui nós temos um acento aqui na palavra exercício. Então eu vou corrigir esse problema. Não vou explicar por que isso acontece. Eu vou fazer no futuro aí, depois que no momento mais futuro do curso, eu vou fazer uma aula explicando exatamente essa codificação de caracteres. É um assunto importante que você saiba, e é muito extenso para explicar tudo agora. Eu vou simplesmente pôr aqui uma tag, a tag meta, para corrigir esse problema. E vou pôr aqui o charset. E o charset eu vou pôr UTF-8. Isso já vai corrigir esse nosso problema de quebra de caracteres. E como eu disse, no futuro eu faço uma aula só para explicar para vocês o que acontece, por que acontece essa quebra de caracteres, e vocês vão entender tudinho como é que a gente trabalha com esses caracteres para evitar esses problemas todos aí que a gente teve até agora nas aulas anteriores. E aqui também na tag script eu vou acrescentar o arquivo JavaScript que a gente está usando, que é o arquivo op_aritméticos.js. Vou salvar aqui, vou salvar também aqui esse outro arquivo. E agora nós vamos ver então os operadores matemáticos. Nós temos vários operadores matemáticos
em JavaScript, não só em JavaScript, em todas as linguagens de programação nós temos esses operadores. O primeiro operador que nós vamos ver, nós até já usamos esse operador, que é o operador representado pelo sinalzinho de mais, que é o operador utilizado para fazer soma. Isso nós já não tem novidade nenhuma, nós já vimos isso nas aulas anteriores. O outro operador é o sinalzinho de menos, que também, tal qual o sinal de mais, como o sinal de mais faz a soma, o sinal de menos faz a subtração. Isso é igual à matemática que você aprendeu na escola, nas aulas de matemática na escola. Então é a mesma coisa. Temos também o operador representado pela barra. Esse operador é um operador que faz a divisão. Na matemática a gente usa aquele símbolozinho que é um tracinho com um pontinho em cima e outro embaixo. Já na linguagem de programação a divisão é feita com a barra. O outro operador aritmético que nós temos é o operador de multiplicação, que não é o sinal de x. Na linguagem de programação, para fazer uma multiplicação, nós utilizamos o asterisco para fazer essa multiplicação. O outro operador que nós temos é o operador representado pelo símbolo de porcentagem. Esse operador é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de entender, porque o resultado de uma operação aritmética numa linguagem de programação feita com esse operador, o resultado ele mostra o resto da divisão. Então, quando você faz uma divisão, por exemplo, 4 dividido por 2, o resultado vai ser 2, vai ser igual a 2, e o resto dessa divisão vai ser 0. Porém, se você fizer aqui a operação 5 dividido por 2, o resultado vai ser 2 e o resto dessa divisão vai ser 1. Mas a gente já vê isso em maiores detalhes um pouquinho mais para frente. Eu vou falar o próximo operador que nós temos, que é um operador novo que surgiu, na última versão da linguagem JavaScript, na versão 6 da linguagem JavaScript, que é o operador representado por 2 asteriscos, que é o operador de potenciação. Então nós vamos, para começar, vamos fazer aqui um exemplo aqui do sinal de mais. Então eu vou declarar a variável A, e dentro dessa variável eu vou pôr um prompt solicitando digite um número. Opa, esqueci das aspas, aqui é uma string, eu tenho que pôr aspas. Digite um número. Vou pôr uma outra variável, a variável B, um outro prompt, digite mais um número. Como nós vimos nas aulas anteriores, opa, tá errado aqui, tem 2P, é um só. O prompt vai armazenar nas duas variáveis aqui uma string, então eu não vou conseguir fazer nenhuma operação matemática nesses prompts. Então eu vou ter que fazer aqui a conversão para eu tenho que converter o que for digitado nesse prompt para um number. Eu utilizei nas aulas anteriores aí, se você está acompanhando o meu curso aí, você se lembra que eu utilizei as funções parseInt e parseFloat para converter a string digitada no prompt em um number, em um número. Aqui eu vou usar uma nova maneira para acrescentar mais uma maneira aí de fazer essa conversão, que é com a função number. Aí eu abro parênteses aqui e fecho aqui no final para que o prompt fique dentro da função number. Vou fazer o mesmo aqui, acho que eu não me lembro se é com letra minúscula ou maiúscula, acho que é com letra minúscula. Vou fazer o mesmo aqui, se funcionar é porque é com minúsculo mesmo, se não funcionar aí a gente muda. Vamos testar para ver. Eu vou pôr aqui number e vou pôr dentro da função, eu vou pôr prompt dentro da função number e vou mostrar agora no documento. Vou pôr document.write
ou seja, escreva no documento fazendo a soma A mais B. Vou salvar, vamos testar esse arquivo, vou lá na pasta curso underline JavaScript e vou executar esse arquivo aqui, exercício operadores aritméticos, que a gente está trabalhando com ele. Vejam que ele não pediu, eu vou dividir a tela novamente para ficar o arquivo que a gente está trabalhando de um lado e o navegador de outro. Veja que ele não pediu o number, não funcionou, porque aqui é com letra maiúscula mesmo, não é com letra minúscula. Salvar de novo, vou atualizar a página. Aí, agora sim pediu o número, eu vou digitar o número 5, por exemplo. E o outro número eu vou digitar o número 7. Ok. E vejam que o resultado foi o número 12. Fizemos aqui a soma da variável A mais a variável B. E o resultado foi o número 12. Agora, uma particularidade com essa função number é que quando você usa essa função number para converter uma string em um número, não importa se você vai utilizar um número do tipo float com a casa decimal ou um número inteiro, o JavaScript vai se virar e vai fazer a soma e vai fazer a operação matemática. Você pode usar qualquer um dos dois tipos de número. Vamos testar aqui para ver. Vou atualizar de novo aqui. Eu vou digitar aqui 7.5, ok, mais 6.4, ok, e vejam que o resultado foi 13.9. Então, essa função number é uma função que faz uma conversão dinâmica para o tipo de uma string para o tipo number. Aí o JavaScript se vira com o número que você digitar ali, não importa se você digitar um número inteiro ou float, o JavaScript vai resolver automaticamente essa conversão. Agora vamos ver aqui então o operador de soma. Sem novidade nenhuma, nós já vimos esse operador nas aulas anteriores. Um outro operador aqui também que nós já estamos usando nas nossas aulas, já usamos nas aulas anteriores, é o operador de atribuição, que é esse sinalzinho de igual aqui, que é utilizado para atribuir, para armazenar um tipo de dado em uma variável. Então esse sinalzinho aqui também é um operador JavaScript, só que no caso é um operador de atribuição. Agora eu vou fazer o seguinte, vou usar um outro operador aqui, eu vou usar a divisão, que é essa barrinha aí. Vou salvar o arquivo e vou atualizar. Eu vou digitar no primeiro número o número 8, ok, e o segundo número eu vou digitar o número 4. 8 dividido por 4, o resultado que vai ser mostrado aqui tem que ser 2, ok, e vejam que o resultado foi 2. Se eu atualizar e digitar 8.3, que é um número 8.2, né, que eu digitei ali, que é um number do tipo float, ok, eu vou dividir por 3.4, não sei quanto é o resultado, mas o JavaScript já vai me mostrar. Vou clicar em ok e vejo que aqui está o resultado dessa divisão. Então a barrinha faz a divisão entre esses números. E a mesma coisa com a multiplicação. Eu vou mudar aqui o símbolo para multiplicação e vou salvar, vou atualizar o arquivo, vou digitar o número 3, ok, vou digitar o número 5, ok, 5 vezes 3, 15, o resultado vai ser 15 e está ali o resultado 15. Então até aqui também não tem nenhuma dificuldade, é exatamente a matemática que a gente aprendeu na escola, não é nenhuma matemática complexa, você não precisa ser nenhum especialista em matemática para trabalhar com JavaScript. Vamos ver o próximo. O próximo agora dá uma complicadinha, que é o resto da divisão, que é esse símbolo de porcentagem. Vou salvar, vou atualizar o arquivo, vou digitar o número 5, ok, dividido por 3, ok, e vejam que o resto da divisão foi 2, porque se você dividir 5 por 3, vai dar 1, o resultado da divisão vai ser 1 e vão sobrar 2, porque 1 vezes 3 é 3, para 5 falta 2. Se eu fizer aqui a divisão
sei lá, de 4 por 2, o resto da divisão vai ser 0, porque é uma divisão exata. 4 dividido por 2 é 2 e sobra 0. Então nós vimos aqui o operador de soma, o operador de divisão, o operador resto da divisão e o operador de multiplicação. Agora vamos fazer o operador de subtração, que é o sinalzinho de menos. Vou salvar aqui, vamos fazer uma subtração de dois números aqui. Então vou digitar o número 5 menos 3, que é igual a 2. Também não muito simples, muito tranquilo esse operador. E vamos ver agora então mais um operador. Qual o próximo operador que nós vamos ver aqui? Já vimos a soma, a multiplicação, a divisão, o resto da divisão e a subtração. Agora a potenciação, que são dois símbolos, dois asteriscos na verdade, que faz a potenciação. Então, se vocês se lembram das aulas de matemática, nós tínhamos lá, por exemplo, 5 elevado a 2 era igual a 25, porque era o mesmo que 5 vezes 5. Então vou pôr aqui 5, ok, elevado à segunda potência, é o caso da potenciação, e o resultado foi 25. Se nós fizermos aqui 4, ok, elevado à terceira potência, que é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4, então 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64, se não me engano. Então o resultado é 64. Então esses dois asteriscos juntos aqui representam é o operador que representa a potenciação. Ele é utilizado para fazer a potenciação dos números. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, nós temos aqui também um pequeno detalhe que eu quero mostrar para vocês. Se eu fizer, por exemplo, eu vou armazenar aqui, vou de novo declarar a variável A novamente, e vou armazenar nessa variável, vou atribuir a essa variável o resultado da seguinte operação: 3 mais 2 vezes 4. Então, aqui nós temos o seguinte, tem um detalhe chamado precedência aritmética, que é a precedência que a gente aprendeu na escola. Em uma equação, isso aqui é uma equação, em uma equação onde nós temos multiplicação e soma, a gente resolve primeiro a multiplicação e a divisão, para depois fazer a soma. Então aqui o resultado não vai ser 3 mais 2 igual a 5, 5 vezes 4 igual a 20, o resultado não vai ser 20, o resultado aqui vai ser 2 vezes 4 vai ser 8, mais 3, 11. E aqui então eu vou escrever no documento essa variável A. Vou salvar e vamos ver o resultado. Vou atualizar, agora não vai aparecer nenhum prompt e o resultado vai aparecer direto aqui. E o resultado foi 11, por quê? Porque 2 vezes 4, porque o JavaScript vai utilizar a mesma regrinha da matemática, da precedência aritmética, que primeiro se resolve a multiplicação, depois a soma. Então, só que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para onde a gente estava, eu vou voltar aqui, eu vou deixar esses, eu apaguei esses arquivos aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esses arquivos para que eles fiquem aqui, para que vocês possam consultar esse exercício no futuro. E agora eu vou voltar a fazer de novo, então, vou de novo aqui a variável A, variável A, eu fiz lá 3 mais 2 vezes 4. Para que eu faça primeiro a soma e depois a multiplicação, eu vou usar também a mesma técnica, o mesmo método que a gente usava na matemática. Eu coloco entre parênteses aqui. E agora sim ele vai fazer primeiro a soma e depois a multiplicação. Vou salvar aqui, vou atualizar. E vejam que agora sim o resultado foi 20, porque ele resolveu primeiro o que está entre parênteses e depois o que está fora do parênteses. Essa regra é a mesma regra aritmética que a gente aprendeu na escola. Quando você tem multiplicação e divisão, elas são resolvidas antes da soma e subtração.
E quando você tem parênteses, você resolve primeiro o que está no parêntese e depois o que está fora do parêntese. Então nós fizemos aqui, deixa eu ver se passamos por todos os operadores. Fizemos o operador de soma, o operador de subtração, o operador de divisão, já vimos também. Passamos pelo operador de multiplicação, o operador de potenciação, o operador que representa o resto da divisão. E são esses os operadores aritméticos em JavaScript. Vocês viram que é muito tranquilo. A gente segue basicamente aí para fazer essas operações as regras de aritmética que a gente aprendeu na escola. E o uso desses operadores aqui é muito simples. Vocês viram que não tem nenhum segredo, não tem nenhum trauma, muito fácil de se trabalhar com operadores aritméticos que vocês ficaram conhecendo nesta aula. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Nessa aula nós falamos sobre operadores, mais especificamente sobre operadores aritméticos. Vocês viram que existe aí uma série de operadores aritméticos e como é que a gente usa esses operadores. E na próxima aula eu vou falar sobre os operadores de comparação e vou falar também sobre estruturas condicionais, que é onde a gente usa esses operadores. Até a próxima videoaula.